Beleza? Estamos no ar. Salve, Eba. salve, galera. Estamos começando aqui mais um RPG em Debate. Não se enganem, aqui hoje será uma noite de troca de nomes. Sim, esse aí que tá de chapéu se chama John Bogea e aquele careca ali se chama Júlio Matos, tá? Se vocês disserem o contrário, vocês estão equivocados. O que vale é o que tá aqui na tela. Vamos começar. Claro. Vamos começar mais um RPG em Debate, cujo tema de hoje tá aí na telinha. É possível ter um RPG sem aleatoriedade? Calma, vou explicar por que eu trouxe esse tema. Primeiro vamos fazer os devidos acolhimentos. Para quem está chegando agora, caindo de paraquedas, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Tá, o Eco já respondeu por vocês. E para quem for assistir a gente depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vai sentando aí no chão, na cadeira, no sofá, na poltrona, na parede, no teto. Tá valendo, se tá confortável, tá valendo. O importante é você estar aqui conosco. Muito obrigado por vir aqui nos acompanhar. E vou apresentar as fuças dessas pessoas que estão aqui dividindo tela comigo. A começar pelo John Bogea, sim, esse cara lindão aí que tá na tela. Ele, por acaso, é designer, empresário e game designer por paixão. Criador do podcast Botequim dos Jogos, organizador do 3º seminário Laboratório de Jogos e professor na área de comunicação e game design. Publicou os jogos Goddess Save the Queen, Wedge, Você é a Resistência e os suplementos Caçada Sombria e a Ordem dos Últimos, premiado com o Goblin de Ouro de Revelação Indie de 2018. Sendo esses 3 últimos publicados no mercado internacional, traduzido para o inglês. Faz parte do coletivo Secular Games e prepara seu próximo jogo, desta vez focado em ficção científica e espacial, o Rebel, Narrativas Estelares. Sendo assim, John Bogea, diga oi pra galera. Olá, pessoas. Eu não sou tão genial e tão premiado que nem John Bogea, um dos caras mais premiados e o meu amigo do coração. Mas eu tô aí fazendo um barulhinho, né? Sendo um perna longa de batom aí com essa minha bio, mas para quem não me conhece, fica mais fácil de conectar. Ah, é o Júlio do ED. Ah, é o Júlio do Goddess. Ah, é o Júlio da Secular, porque tem vários, né? Vários Júlios aí. Até agora tava começando a live do Marcelo Guaxinim lá, o RP Guaxa. Eu passei lá, mandei um oi pra ele falou: o Júlio Matos é o Júlio Matos? Eu falei: eu sou o Júlio Matos. Desde então fica mais fácil da galera conectar. Boa. E obrigado pelo convite. Boa. E vamos ao próximo. Esse careca lindão aí se chama Júlio Matos. Ele é profissional na área de jogos analógicos, realiza oficinas, atividades e eventos de jogos. É empresário e proprietário da empresa Metagamer. Júlio, diga oi aí pra galera. Oi? Bom, eu não sou o Júlio Matos, né? Apesar de tudo. E aí você vai se perguntar, peraí, Júlio Matos, todo mundo conhece Júlio Matos, game design de sucesso, John Bogea também, autor de sucesso e tal. E eu sou o Jaime Daniel. Aí fica, quem? Bom, eu tô aqui para preencher a cota, porque o Hagabashi sempre falou que ele quis fazer um RPG debate que tivesse 3 J's. Então já tinha o Júlio, já tinha o John, ele chamou outros 7 caras que começavam com J, ninguém apareceu, então eu tô aqui, tá, para preencher o espaço, né? E para ganhar XP por osmose virtual, porque eu tô aqui do lado do Júlio, assim, tal, então eu vou ganhar XP com isso. Espero que ganhe XP, não sei qual lado que vai aparecer o John, mas de algum lado aqui eu espero que venha essas vibrações boas aqui para mim. Beleza? E eu que vos fala, estou hoje sofrendo de dupla personalidade, porque eu me divido entre Jaime Cancela e Rodrigo Hagabashi. Vamos ver qual é o que vai se predominar durante a noite. Sendo assim,
Claro, falando um pouquinho sério, daqui a pouco o John Bogé cai aí de paraquedas e espero que vocês acolham ele o mais carinhosamente possível. A gente não sabe a motivação dele estar atrasado, espero que dê tudo certo para ele chegar. Se não chegar também tá tudo bem, vou beijar ele carinhosamente depois, porque a gente nunca sabe o que acontece para não podermos estar presentes com as coisas. Mas enfim, vamos começar! Galera, por que eu trouxe esse tema? Geralmente vem do Giro da Semana RPG, da semana anterior, e a gente estava olhando e trocando ideias sobre o novo lançamento de jogo da New Order, que é deixa eu olhar aqui, que eu esqueci o nome, caramba, o Epifania, que é o lançamento, que é de autoria do Marcelo Teles. E algo que me chamou muito a atenção no jogo, na proposta, é que ele busca reduzir ao máximo, ele não conseguiu zerar, mas buscou reduzir ao máximo a aleatoriedade no sistema, nas mecânicas que ele busca explorar lá. E aí eu me lembrei de um outro jogo que a Retropunk lançou aqui no Brasil, que foi o Este Corpo Mortal, que também busca bastante reduzir a aleatoriedade através de uma disputa de recursos. Lembra muito também a questão de um poker, que ele também promove até o uso de fichas para tentar fazer uma disputa de ações. E aí eu pensei, cara, tá aí um tema que dá um bom bate-papo e eu preciso trazer uma galera boa aqui para trocar ideia. Aí eu pensei, gente, faz tempo que o Botequim dos Jogos não aquece meu coração, vou chamar os meninos. Aí eu entrei em contato com o Júlio, simbora. Ele disse, simbora. Aí veio pro John, caiu, ainda não caiu, mas pode ser que caia daqui a pouco. E aí estamos aqui reunidos para trocar essa ideia sobre sistemas, mecânicas de RPG focado na aleatoriedade ou a quase ou total ausência dela. Foi essa a introdução que eu tinha para fazer para vocês. Eu pessoalmente preparei aqui 3 perguntas norteadoras, mas eu não vou me ater muito a elas. Eu vou fazê-las para os meninos darem as suas contribuições, mas eu vou meio que deixar um pouco desgovernado para a gente ficar bem livre para comentários. Então, a primeira pergunta que eu vou deixar assim para a gente sentar na cadeira, relaxar, é o seguinte: digam para mim qual é a sua experiência com sistemas de RPG. Aí eu peço para o Júlio começar. Até uma dúvida era sistemas em geral ou sistemas com menos aleatoriedade? Geral. Pô, bicho. Assim, eu passei que 6 a 7 anos da minha vida jogando D&D 3.0. Não cheguei nem na 3.5, né? Porque há 25 anos atrás, RPG era uma coisa cara e escassa, né? Para você ter um livro de D&D, você tinha que gastar uma grana. Hoje ainda é caro, na verdade, D&D, mas na época, para mim, que ainda tinha menos renda, era mais proibitivo ainda. Então, eu e meus amigos jogamos muito tempo nisso. E depois dali, eu comecei a ler muito sobre outros RPGs. Bastante incentivado por um cara fantástico que escrevia no blog RPGista chamado Shido Vícios, que o Jaime talvez lembre dele. Lembro do Shido, nossa, muito tempo. Os jovens não lembram do Shido, mas o Shido era o cara que fazia uma todo mundo falando de vampiro, de GURPS, de D&D, de GURPS de novo, de vampiro, D&D, Tormenta, 3D&T, vampiro de novo, GURPS, D&D, Tormenta para GURPS, né? E era o que se falava naquela época. E aí o Shido fez uma resenha de Rouse of the Blooded. Rouses of the Blooded. E aquilo explodiu minha cabeça de uma maneira irretornável. Até hoje tem pedaços da minha cabeça na parede da minha casa onde eu li essa resenha. Porque um mundo novo se abriu e aí eu comecei a ler tudo possível e imaginável de jogo independente. Naquela época só gringo. Aí depois descobri que o Thiago Jungs então fazia RPG também. E fui ler o RPG Might Blade dele, que era doidão, e os Goblin. E depois descobri a Secular, o Área Cinza, coisa do... Então
Minha experiência com RPG é li RPG pra caralho, criei alguns. Podia falar palavrão? Não me lembro da outra vez que eu perguntei. Pode sim, fica tranquilo. Beleza, é PG-13 a live, né? E joguei alguns, não joguei todos que eu li, gostaria, mas jogar não é uma frequência que eu siga tanto. Inclusive um RPG que não tem, não usa dados, né? Não tem a princípio uma autoridade, ele usa marcadores, só que é o Undying, tá na minha fila como RPG que quero muito jogar, li, fiquei doidaço com a proposta e quero falar das dinâmicas dele também, mas não consegui jogá-lo ainda. Este Corpo Mortal joguei demais, nossa, gosto, foi o primeiro jogo que eu joguei pela internet com a galera, eu joguei com o Reuse, foi este Corpo Mortal e a gente fez e era Arcanum jogado. Quem lembra do Arcanum também? É papo de velho pra caralho. Tudo cringe, tudo cringe. É vintage, não é velho? Você convidou dois velhos, é isso que vai acontecer, né, Rodrigo? Ninguém mandou você convidar dois velhos pra cá, porque eu duvido que o Jaime também não vai falar de umas velharias aí. Mas enfim, jogamos estilo Arcanum, só que com este Corpo Mortal, e foi uma das coisas que consolidou a minha ideia de que tem muito jogo que não entrega a proposta dele, né? E que daí você precisa de outro jogo para entregar a proposta. Este Corpo Mortal entrega uma proposta fantástica de magia, paixão, sem necessariamente utilizar dados, né? E, inclusive, naquela época, se não me engano, eu fiz um suplemento que a Retropunk chegou a publicar nas redes dele, que era do X-Men para este Corpo Mortal. X-Men, a Batalha de Corpo Mortal. Enfim, ou seja, sou rodado, né, em ler RPGs, não joguei tantos quanto eu gostaria, joguei bastante e alguns deles sem aleatoriedade. Ou com pouca aleatoriedade, podemos assim dizer. Boa. Jaime, sua vez. Eu tenho uma carência assim, que um dos primeiros narradores, o cara que realmente mais me apresentou RPGs, né, no começo, lá dos anos 90, quando eu comecei a jogar e tal, meu amigo Marcelo Leite, ele era um colecionador e ele gostava muito de sistemas estranhos. Muitos sistemas estranhos. Então, o primeiro jogo que ele mostrou pra mim, por exemplo, foi Demon Hunter X, que era um suplemento de vampiro, né? E depois aí a gente foi pra... Cara, aí começou uma sessão de jogos, Conspiracy X, Armageddon, Deadlands, Wasteworld e mais alguma meia dúzia de jogos que eu não vou lembrar o nome mais. E, assim, a gente tinha uma mania muito grande, Blue Planet, a gente tinha uma questão de conhecer jogos diferentes, uma grande rotação de jogos, né? E eu mestrava na Forbidden Planet, então eu tinha um tempo livre, então a gente mesclava muitos jogos tradicionais ou mainstream, tá? Vamos dizer assim, com jogos não tão conhecidos, né? Então, na época, Deadlands, que hoje todo mundo mais ou menos conhece, tem em português, tal, não sei o que, era um jogo desconhecido. E eu fui jogando muito desses jogos. Aí um dia um amigo meu, chamado Os Ventos do Leste Sopram. Peraí. Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos. Ele está entre nós. Eu apanho muito pro Discord, pelo amor de Deus. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Uma surra, tive que criar um usuário novo, umas coisas aqui que... Enfim, a vida. Já estamos Bem-vindo, John. Bom, daqui a pouco o John fala, aí continua, Jaime. Tá, então, quer dizer, eu fui jogando sempre jogos que não eram tão conhecidos, né? Na verdade, eu levei muitos anos para alguém mestrar D&D para mim pela primeira vez. Muito tempo. Ninguém mestrava D&D para mim. Eu mestrava D&D, mas ninguém mestrava D&D para mim. Então, eu levei anos para poder jogar uma partida normal de D&D. E um dia um amigo, né, conhecido aqui de São Paulo, chamado Alexandre Tiro, me mostrou Dogs in the Vineyard, né? E aí sim, aí foi
né? Capitão Kirk, assim. Então, eu pirei no jogo, porque era um jogo que dá muito poder para o jogador de alterar a história, né? De contribuir e tal. E comecei a entender a ideia de narrativa compartilhada. Dogs in the Valley realmente foi um paradigma, assim, foi uma quebrança grande. E depois, um dos meus favoritos até hoje, que é Dust Devils. Sim, eu gosto de jogos com temática do western. É um negócio meu. Dust Devils foi outra coisa que até hoje eu gosto ainda de jogar. Tal. Então eu joguei. E eu sou um colecionador, eu tenho diversos jogos, eu tenho os livros do John, eu tenho algumas das coisas que o Júlio fez também. Aliás, eu descobri que alguém pegou meu ED, eu quero matar quem foi desgraçado, mas eu ainda vou descobrir um dia. Então eu não dar um jogo de presente pra você, gente. Fica tranquilo. Boa. Te mando um novo. É love, cara. É love. Eu tenho uma biblioteca de livros físicos grande. Eu sou um colecionador e eu tento. Não consigo, obviamente, jogar tudo que eu tenho. E é engraçado porque volta e meia a Maria do Carmo, minha esposa, né, produtora, ela tem que fazer uma pesquisa de alguma coisa, então ela vira pra mim e fala: nós temos algum RPG com temática assim? Aí eu vou lá no sótão. Sim, eu tenho um sótão. Quer dizer, eu tinha quando morava em São Paulo. Eu não tô mais em São Paulo. Aí eu desço com uma pilha de livros. Ó, Maria, que eu tenho isso aqui, ó. Tem só esses aqui, ó. Talvez Então, ajude. eu tô acostumado. Hoje em dia eu, infelizmente, não posso mais comprar tanto livro e tal, como eu comprava antes, mas eu gosto porque eu gosto de novas ideias. Eu acho que quando você lê, como o Júlio falou, né, você tem que ver a proposta do jogo. E o autor, muitas vezes, consegue mostrar qual a sua proposta. E essa proposta faz você encarar até o próprio RPG de uma forma diferente. Né? Então, eu gosto de pegar essas ideias e obviamente, cada jogo é um jogo, né? Cada mesa está inserida num momento de espaço-tempo único que não vai se repetir. Então, cada mesa é uma experiência. Então, eu vou usando o que eu conheço de jogos, de sistemas, de experiência com outras mesas, tal, não sei o que, para fazer o meu jogo. Então, eu sempre acho muito triste. Eu entendo, todo mundo tem seu jogo no coração, mas eu acho muito triste quando as pessoas só jogam 1, 2 sistemas, que eu fico assim, cara, tipo, sorvete de chocolate é bom, cara, mas tipo, tem outras coisas, entendeu? Não se limite, né? Vai jogar Terra Devastada, caramba. Aliás, Terra Devastada, John, eu sempre falo, cara, foi um dos... Quando eu vi a sacada quando eu tava lendo Terra Devastada, eu vi a sacada dos pontos de vista, eu falei, pontos de vida, né? Aí eu falei, genial. Cara, que genial. Mas olha aqui, cadê os pontos de vida? É isso. Mas então, você tem que ler, você tem que ver novas ideias, você tem que ter novas experiências para poder se somar e crescer, né? Você sempre quer crescer como jogador, como narrador, tudo bem. Bom, eu já enrolei o suficiente para dar tempo do John chegar. Agora vai. Boa. Gente, desculpa por ter dado um pouco as costas para vocês. Aqui eu tava querendo fazer uma mini invejinha, pegando o Terra Devastada e o God Save the Queen que eu tenho aqui para ficar mostrando aqui para vocês. Só pra dizer que eu sou fã desses meninos. Aí, os caras são foda, mano. Eles são foda. Bom, o John juntou-se a nós. John, só para te situar, a gente já começou aqui o nosso bate-papo, nosso debate sobre esse tema, né? É possível ter um RPG sem aleatoriedade? E aí antes, a gente resolveu, eu pedi para os meninos dizer um pouco das suas histórias, as experiências que eles tiveram com sistemas de RPG de uma forma geral. E aí eu gostaria que você fizesse o seu relato também das suas experiências. Antes de mais nada, eu tô aqui com 3 amigos, né? Primeiro o Hagabashi, que é um amigo de muito tempo, conterrâneo. O Jaime aqui, cara, nem se fala, né? Pô, já faz tempo que a gente se conhece também, já trocamos muita ideia. E o Júlio é parceiro, né? O Júlio é esse cara aí. Esse cara que todo mundo já conhece. Se nem apresentar o Júlio, ele é um cara que todo mundo já sabe. Então, tipo, porra, tô feliz demais de estar entre 3 amigos aqui. 3 caras que eu já conheço há muito tempo. E, assim, putz, cara, é sempre difícil falar de trajetória, né, de coisa. Eu acho que eu comecei que nem todo mundo, assim. Eu ganhei um D&Dzão aí, aquela caixa vermelha. Eu não lembro se foi da minha mãe, do meu tio, alguém. Eu era muito moleque, assim.
Era uma época, cara, é muito doido como era antes, né? Porque a gente não tinha internet, aí eu não consumia revista, eu não consumia nada, assim, eu vim consumir isso já adolescente, assim. E tipo, o primeiro impacto de pegar o livro, ler aquilo e entender como é que joga aquilo, sabe? Esse processo de sozinho, juntar com os amigos e tentar destrinchar aquilo e ver como é que funciona aquilo. E às vezes as respostas, né, que o grupo tem quando é aquilo são respostas diferentes até do que o autor imaginava, né? Eu acho que tá aí uma certa magia do que é escrever RPGs, né? Que às vezes você pensa numa coisa, o cara que está consumindo, ele tem um outro ponto de vista sobre aquilo que você escreveu. E às vezes o desenvolvimento dele narrativo em torno daquilo já vai para um outro nível que você nem estava imaginando, assim. O próprio o Terra Devastada, que na época que eu publiquei ele, foi há, sei lá, mais de 10 anos atrás, eu acho que já deve ter que fazer mais, era a época do David Sister, né? Então, quando você chegava com propostas tipo o Terra, eram propostas muito, né, que viravam o negócio meio de cabeça para baixo, porque estava todo mundo acostumado com o jeito específico do D20, que era muito engessado, que era aquele jeito que todo mundo conhece, né? O jeito de D&D, que era muito tradicionalista, e todo mundo meio que tinha medo de sair do tradicional, né? Todo mundo meio que ficava receoso de apostar em outras coisas, e o TD veio para, não, vamos fazer diferente, vamos fazer de outro jeito. Hoje é um pouco menos, né? Hoje a gente tem esses caras, pô, o Júlio é da minha época, cara, o Júlio também trouxe um monte de ideias novas, tem o Rocha, tem toda a galera que começou aquela ascensão indie Brasil, né? Que todo mundo tentando pensar diferente do que era o tradicional. Hoje é um pouco menos impactante, ainda bem, né? Hoje é um pouco menos estranho, mas na época era muito diferente, assim, tipo, era muito, sabe, tipo Never Seas, tipo, cara, onde é que você está tendo essas ideias, assim? E a gente usava muito a palavra paradigma, cara, a gente precisa quebrar esses paradigmas, na época era muito importante. Hoje a gente está mais conceituado, né? Hoje a gente compreende mais novas propostas. Mas aí eu comecei com o D&D e foi nessa coisa de tentar compreender o D&D que eu fui construindo novas formas de ler aquele jogo, né? De ler o que era RPG, de entender que existe o RPG enquanto categoria, que existem os jogos e que cada jogo é uma experiência, de entender que o RPG é sobre construir narrativa, seja para uma história ou seja para uma experiência, entendeu? E aí daí eu fui construindo, né? E aí quando eu comecei a consumir revistas, que na época era o que as pessoas tinham, não, que eram as revistas, aí já fui entender o que era o Call of Cthulhu, já fui entender o que era o GURPS, já me envolvi muito com o World of Darkness, né, que é principalmente o Mago, o Wave, The Oblivion. Eu joguei muito Mago Ascensão, muito, eu achava demais a coisa de, sabe, qual que é o sistema de magias? Não, você inventa, você cria, como é que é a história? Você inventa o negócio e a gente vê se isso aí é plausível e joga. Isso aí, cara, fiquei, nossa, peraí, é possível então, tipo, eu ser realmente criativo, né? Em vez de seguir listas e seguir coisas pré-definidas, eu realmente posso ser criativo, né? E a gente pode chegar aqui a uma conclusão, né? Chegar numa ação realmente inventada, né? A gente realmente está criando a coisa. Isso para mim foi um divisor de águas, né? E daí, cara, aí quando eu entendi o que era o jogo indie, eu comecei a consumir esses caras, tipo Robin Laws, essa lista de nomes que todo mundo já conhece, e aí o negócio descambou, né? Eu comecei a escrever mesmo de verdade. Eu queria fazer coisas realmente, assim como todo mundo, né, que começou na minha época e até hoje, tentar procurar outras perspectivas da mesma coisa, procurar, sabe, ir por outros caminhos que ninguém pensou antes. E eu acho que por aí. Acho que é meio a trajetória de todo mundo que escreve também. Boa. Percebam 3 trajetórias bem distintas, não só de jogos, como também de mergulho nas mecânicas que compõem esses jogos. Bem legal escutar esses relatos. E eu caio, infelizmente ou felizmente, porque realmente foi voluntário esse mergulho de querer ficar só naquele sistema, né? Porque eu praticamente respiro o mundo das trevas. Mas eu não vou fazer aquela piada que eu faço sempre com você, mas por respeito. Você sabe o que eu pensei. Sim, mas olha, eu posso aqui, eu já declarei isso anteriormente, mas
a minha segunda paixão eterna se chama Terra Devastada. Não é à toa que eu já fiz 4 arcos lá no canal. Amo demais o jogo e toda vez assim meio que pipoca uma ideia de aventura. Então deixo aqui o meu carinho pro John por ter criado uma das melhores diversões. Vou defender o Hagabashi, porque o Hagabashi, apesar dele ser completamente obcecado pelo mundo das trevas, e ele é um dos maiores, apesar do nome dele ser Hagabashi, ele é fãzaço de Vampiro à Máscara, né? Mas ele é um desse cara obcecado pelo mundo das trevas, mas ele, cara, é completamente aberto pra tudo, assim. Eu lembro que a gente sentava, a gente fazia uns eventos em Belém do Pará, né, eventos de RPG, a gente saía, sentava em postinho de gasolina pra tomar cerveja e jogar fiasco. Então, tipo, cara, era mais doido. É fiasco, animal. E a gente tinha. É livro de cabeceira, tá sempre aqui do meu lado. Ele tinha uma versão nossa de fiasco, porque à medida que a gente ia ficando bêbado, a gente ia esquecendo das regras, a gente ia começando a inventar as coisas. E esse cara, o Rodrigo, cara, ele é um cara que. Ele adora o mundo das trevas, mas ele é zero bitolado. Ele é um cara que, cara, ele tá aberto pra tudo, e eu acho isso o máximo nele, e essa é minha. Né? E é desse jeito que eu puxo o saco aqui do Hagabashi. Obrigado, John. Bom, depois dessa... Eu tenho que cuidar as abelhas aqui, porque tá uma melação essa. Daqui a pouco chega as abelhas aqui. Velho. Você reúne 4 caras amigos, vai dar nisso, velho. Pior, né? Pior. Então, nesse momento de ursinhos carinhosos, vamos seguir caminho. E a segunda pergunta agora vai cair propriamente dita no tema, que é possível para você ter um RPG sem aleatoriedade? E é claro, apresente suas argumentações. E dessa vez eu convido o John para começar. Já vou começar, né? Resposta curta. É possível, lógico que é possível. Essa é a resposta curta. Tá. Sim! Desenvolva. Comente. Agora, comentando sobre isso, a gente tem que entender a matriz do negócio, a raiz, né? O que é RPG? RPG é um jogo de construir narrativas. De novo, né? Acho que eu falei isso no começo. Você constrói essa narrativa para construir uma história ou para, né, ter uma experiência específica, assim. Mas ele em si, você constrói narrativas em relação ao RPG. Tudo que está além disso orbita o gênero, né? Orbita o hobby, aliás, nem vou chamar de gênero porque não é um gênero, né? A gente às vezes confunde muito isso, né? A gente quer falar de RPG, a gente está falando de D&D, de tema medieval, e não é. RPG é muito acima disso, então. Então, tipo, a categoria, a plataforma, o conceito RPG, ele é sobre construir narrativa. Se vai ter dados, cartas, se vai ter aleatoriedade, se não vai, ficha de personagem, até mestre é dispensável, entendeu? Então, tipo, você não precisa de nada disso. E há um tempo atrás eu até dizia, é um jogo sobre construir narrativas coletivas. E nem isso é mais, né? Porque a gente pode construir uma narrativa individual. É um jogo sobre cada jogador ter um personagem, também não é. Vários jogadores podem ter o mesmo personagem, ou o mesmo jogador pode ter vários personagens, então, tipo, tudo é muito modular, assim, e todos esses conceitos que são muito específicos, e colocando a aleatoriedade como um conceito muito específico, eles orbitam a coisa, eles orbitam essa coisa que a gente chama de RPG, mas eles não definem o que é a coisa, né? Então eu acho que essa é uma resposta mais longa, assim, aí a gente vai desenvolvendo, assim, uma resposta curta não, a resposta longa é porque o RPG em si é um conceito que não precisa necessariamente de aleatoriedade. Boa. Jaime. Bom, a pergunta é possível um RPG sem aleatoriedade? Claramente possível. Tudo vai depender também da proposta, tanto do designer, se você está jogando um jogo publicado, tá? Por que eu falo isso? Vamos lá, de novo a gente está trabalhando em cima das experiências de cada um. Eu trabalho há anos, aliás, faz quanto agora? 18 anos? Tá fazendo 18 anos agora que eu fiz a minha primeira oficina de RPG. Eu fiz, né? Foi no Projeto Céu. Então, há 18 anos eu trabalho fazendo oficina de RPG para quem não conhece RPG. E são 18 anos, inclusive, em cada uma dessas oficinas, tirando oficinas muito específicas, né? Tem oficinas só de determinados temas, vamos dizer assim, mas em geral, quando eu faço as oficinas de formação narrador, a gente cria um sistema na hora.
É a ideia. Vamos lá ajudar você a criar um sistema na hora. Não vai ser um UED da vida, tá? Não sei o que, mas a gente vai criar ali na hora um jogo que, assim, para a pessoa perceber que não é tão difícil. Ela tem que se dedicar, mas ela consegue fazer. Se ela pegar experiência, se ela pegar conhecimento e vontade, ela vai conseguir fazer. O seu primeiro sistema provavelmente vai ser uma droga. Os designers vão falar, mas é a experiência que vai ditando, como em qualquer profissão, em qualquer atividade. Suas primeiras experiências podem não ser tão boas, mas a prática vai te levar ao sucesso. Então, quer dizer, anos fazendo isso aí, eu sei que sim, que é possível, né? Em algumas oficinas, as aventuras que a gente cria é sem sistema, praticamente. Então, é uma coisa que aleatoriedade não existe. Aleatoriedade é simplesmente a imaginação da pessoa. Em vários exercícios que eu faço de RPG, e eu descobri recentemente, quando eu comecei a pesquisar sobre RPG solo, que eu era totalmente ignorante sobre RPG solo até 1 ou 2 anos atrás. Aí eu comecei a pesquisar por curiosidade e tal, e eu percebi que alguns exercícios que eu fazia, que eu criei nas oficinas, era muito parecido com a dinâmica do RPG solo. Mas isso é outro assunto. Então, quer dizer, a criação, a experiência da criação compartilhada é plenamente cabível você fazer sem aleatoriedade, sem uso de dados, tal, não sei o quê, na experiência de contar a história. Só uma coisa em relação ao que o John falou, né? Porque assim, fica cada vez mais difícil você definir o que é RPG, porque a noção de RPG vai evoluindo. Então, novos pensamentos, novas experiências vão aparecendo, e aí fica cada vez mais difícil você definir o que é RPG realmente, né? Porque é uma atividade com mestre, não precisa de mestre. É uma atividade com grupo, não, você pode jogar solo. Não, atividade... sabe, tipo, que jogo é esse que tá toda hora, que camaleão maluco é esse que tá toda hora evoluindo, a gente nunca consegue parar e definir o jogo. Assim, existem sistemas sem aleatoriedade, né? Eu vou lembrar, sei lá, de 3 ou 4 aqui, acho. Se eu não me engano, faz tempo que eu não jogo isso, ok? Mas Amber, acho que é um, pelo que eu lembro dele. Nobles é outro. Tinha um que eu gostava muito, que era o Marvel Heroic Roleplay, Marvel Heroic, sei lá, Marvel teve 5 ou 6 RPG, já não sei mais quantos RPG na Marvel teve. Mas teve um que você jogava com marcadores, então cada personagem tinha... Não é o Heroic. É o Heroic? Não, eu acho que é o Saga. Que é o Saga das cartinhas. Não, o Heroic ele usa Doom Pool, que é aquela mecânica de você jogar dados pro mestre, pega dado, tira dado. O Heroic é da Margaret Wise. Não, também não é esse. Não é esse? Era o anterior. Desculpa, gente, eu realmente devia ter feito a pesquisa e eu não estou na minha casa para poder usar a biblioteca, senão ficava fácil. Mas tinha um Marvel que, assim, era... O personagem tinha basicamente duas estatísticas, que era... Uma era vida, basicamente, então você tinha uma quantidade de marcadores de vida e marcadores, realmente, né? A ideia era que você usava contadores. E outra que era contadores de energia, que você usava para as suas ações. Então você tem o Homem-Aranha, a cada painel, se não me engano era o termo que se usava, ele conseguia gerar X marcadores de energia. Então se você queria fazer alguma coisa absurdamente heróica, você ia gastar muitos desses marcadores. Aí o que acontecia? Na próxima cena, se o seu herói não fosse capaz de repor aqueles marcadores, ele teria menos marcadores de energia, ou seja, ele estaria mais fraco por causa de uma ação extraordinária que ele fez, tal, não sei o quê. Então, era um jogo, assim, não tinha aleatoriedade, porque não tinha dados, não tinha nada, era só os marcadores, era um jogo que dava trabalho pro narrador, realmente dava trabalho pro narrador, mas era um jogo bem bacana. Então, eu não lembro, tem o Theatrix também, que eu acho que também não tinha dados, e sei lá, mais 1 ou 2 aí e tal. Eu não tô por dentro de jogos atuais que estejam sendo lançados com um sistema sem aleatoriedade ou diceless da vida e tal, não sei o quê. Mas sim, tudo depende. Aí as pessoas costumam falar esse negócio, mas como você vai saber se passou, se não passou no teste, se ele conseguiu, se ele não conseguiu? Uma discussão que eu tive, eu dei o seguinte exemplo. Vamos pegar John Wick.
Ok? O filme do John Wick. O filme, gente. Não o game design, o filme do John Wick. Vamos falar mal do John Wick aqui? Não, Deus me Ah, livre. Vamos falar do filme. Não é o filme, Agora, ufa. Então tá, Quando você vai ver do filme, então, vou esperar. você vai ver do filme, você sabe que o John Wick vai entrar e vai matar todo mundo. Então, quer dizer, a história vai sendo contada, então o Wick vai atirar e vai matar esse aqui. Vai entrar e vai fazer um ganfo da vida louco e vai matar esse aqui. Vai jogar o cara pra cima, vai fazer bunda lelê e vai matar esse aqui. Não há teste. Não há teste. Ele já fez uma resolução da cena que ele vai entrar e vai matar todo mundo. Isso é uma coisa que tem muito sentido na história. E você consegue reproduzir isso muito bem no jogo de RPG também, de acordo com o negócio. Quer dizer, você já pensou, por exemplo, você narrar um Vingadores, qualquer filme. Qualquer filme dos Vingadores aí e tal. Você vai ficar fazendo teste com o Hawkeye cada vez que ele vai atirar com o arco. Ele vai errar, mano. Ele não vai errar. Ele erra qualquer vez do Hawkeye. Não tem sentido. Coloca menos 35 de redução. Quanto ele atira? Com 87. Tá bom. Isso é de novo. Então, nesse tipo de história não tem sentido a aleatoriedade. Não agrega. Não agrega para esse tipo de jogo. Agora, de novo, usando também o que o John falou, a gente está falando de experiências diferentes, inclusive conceitos de RPG diferentes. Tem uma galera que delira no jogar dado, né? Que delira no fato de jogar dado. Então o sistema é todo criado nessa emoção da aleatoriedade de jogar o dado, ver ele rolando 37 vezes assim sobre si mesmo, não sei o que, e dá 2. Ok, é a proposta do jogo. A gente está falando de um jogo que evolui sobre si mesmo, está toda hora evoluindo. Quer dizer, a proposta dele, há público para pessoal que quer jogar 37 D10 e ver quanto que vai dar de dano, ou vai jogar um D20, ou vai ver, não, eu vou gastar 5 pontos de karma e vou fazer o meu sucesso. Eu vejo méritos em qualquer um dos jogos. De novo, são formas de você conceber jogos e formas de você pensar, porque a proposta do game designer, como meus colegas aí sabem dizer, o que eu quero propor para o jogador, qual a experiência que eu quero que ele tenha. Então, obviamente, o sistema que vai ser usado tem tudo a ver com isso, né? Que é a conexão entre ele e o cliente, o comprador, o narrador ou o jogador que vai jogar. Aliás, falou de Fiasco agora há pouco, eu costumo falar que uma das aventuras mais divertidas da minha vida eu joguei com Fiasco e foi 1 hora de aventura só. Nem tempo para terminar, foi com a Maria do Carmo. Eu ri tanto, que foi uma das melhores experiências narrativas da minha vida, com certeza. Bom, minha opinião é essa. Eu já enrolei muito. Eu acho que tem sentido. Eu vejo mérito e tem muito valor para um determinado tipo de jogador que quer experimentar. E eu acho que todo mundo deveria, pelo menos, conhecer essa experiência para ver uma outra forma de jogar RPG. Antes de eu passar para o Júlio, tem 2 recados aqui do chat, ambos do Papa Figo Publishing. A primeira é para o Jaime. Jaime, sobre aquele caso lá que tu falaste do John Wick, que dá tiro até de costas e acerta, ele disse o seguinte: é igual Star Wars, os Stormtroopers sempre falham nos testes de tiro. Pior, né? O grande moto perpétuo seria um jeito de você fazer assim: você pega o Stormtrooper e faz ele atirar num headshot, né? Porque o Stormtrooper sempre erra, mas o headshot sempre morre. Como ninguém sabe, mas tudo bem. Boa. E o outro é pro Júlio, que o Júlio demonstrou aqui um voluntário interesse de falar mal do John Wick. E aí o Papa Figo deixou um conselho pro Júlio. Eita, só não fala mal do cachorro dele. Júlio, vai lá. Opa. Eu queria falar mal do John Wick, autor do Sétimo Mar, do House of the Blood, esse aí que eu queria falar mal. Mas eu quero fazer o seguinte, meu caro Rodrigo, eu quero subverter a tua pergunta, porque eu acho que o porquê já
foi muito bem explanado aqui pelo Jaime, pelo John, do porquê é possível, sim, né? Sim, é possível, você pode fazer como você quiser. Mas eu quero dizer, eu queria falar sobre por que talvez precise ter aleatoriedade em outros jogos, né? E por que é importante ter mecânicas em jogos. Porque o Jaime falou uma coisa interessante: eu crio um sistema na hora e a gente cria um negócio e aquela aventura é aquilo da hora da pessoa. E isso é uma das coisas mais interessantes que eu acho e únicas do RPG enquanto linguagem. Eu tenho um papo meio transcendente da ideia de RPG. Não é um jogo, é uma linguagem, mas ele não é uma linguagem do ponto de vista de elevar ele a algo superior do que ele simplesmente é. Assim como uma linguagem pode servir só para a gente trocar uma ideia, falar uma bobagem, falar uma coisa, uma linguagem pode servir para outras ferramentas. Então o RPG ele é praticamente uma linguagem com suas gramáticas, com os seus lexos, com os seus nexos, que você pode montar ele de várias maneiras. Mas uma coisa muito interessante do RPG é a sua incompletude intrínseca, ou seja, mesmo aquilo que o John falou, né? Eu fiz um jogo que era para o cara ser um sobrevivente num apocalipse zumbi, e aí o cara tá jogando no aniversário Guanabara no Rio de Janeiro. Ele tem que sobreviver a uma promoção de Black Friday, né, do aniversário Guanabara, e porque a dinâmica é a mesma, a lógica é a mesma, então você não tem muito controle daquilo que é fácil. Então o RPG, que o Jaime também citou, ele é incompleto na sua essência. Ele vai se completar no momento em que pessoas ou pessoa, no singular também, se dedique ao RPG, naquele momento onde há conversas, onde há pensamentos, onde há criatividade, onde há criação. Por que eu fiz esse preâmbulo? Porque eu acho que o RPG, além dessa característica, tem uma outra característica que é muito empenho de esforço e baixa previsibilidade de sucesso. Ou seja, você tem muito empenho, você vai ter que sentar, investir tempo com pessoas, trocar ideia, entender uma lógica, entender uma regra, e a sua probabilidade de sucesso não é grande, não. A chance de aquilo não chegar a lugar nenhum é muito maior do que não acontecer nada. As pessoas podem entender, pode não conectar, pode não entender as regras. Então, quando a gente fala que um RPG ele precisa de regras e que o sistema ele é capaz de levar as pessoas a uma determinada experiência, eu estou dizendo que existe uma dimensão desse RPG que faz com que esta experiência planejada, pelo menos aquela que foi planejada, ela seja minimamente replicável de novo. Então, quando o John diz: olha, nos meus jogos as regras para pontos de vida vai ser essa, ele quer que aquelas pessoas, sempre que se confrontarem com aquele jogo, elas tenham aquela experiência, elas percebam que aquilo... então, se nesse jogo, como por exemplo o God Save the Queen, eu começo a criar o personagem pelo karma e eu defino o relacionamento da minha personagem com a colônia dela, mas na verdade eu vou trabalhar para o Império Opressor, eu estou colocando nele uma dúvida anti-imperialista que não está descrita no livro. O livro está dizendo: vamos lá, nós vamos trabalhar para a rainha, mas a mecânica coloca essa dúvida nele, e essa dúvida vai provocar as conversas e vai construir o jogo. Portanto, quando eu estou falando de um jogo sem aleatoriedade ou com aleatoriedade, o que interessa para nós enquanto jogo é se a falta de aleatoriedade contribui para aquela experiência ser novamente aquilo para que ela foi projetada ou não, ou se aquela aleatoriedade atrapalha, como o Jaime falou, atrapalha o aleatório para eu lidar com o Hawkeye, atrapalha a aleatoriedade para eu jogar com o John Wick. É melhor eu então fazer como é no Blood and Honor, por exemplo, que eu rolo meus dados e não interessa o que eu vou fazer, interessa o como. Porque eu vou fazer, eu já consegui. Agora você vai aproveitar os seus dados para dar um sabor de você entender, na medida que você reage àqueles resultados, como que foi aquela ação, para que não haja também aquele síndrome da tela branca, né? Porque possibilidades infinitas são iguais a nenhuma possibilidade. Ou seja, vamos sentar aqui, vamos criar uma história. Que história? Nem sei, não sei do que se trata. Não, mas peraí, vou fazer como um fiasco. Porque se você olhar, o fiasco não tem aleatoriedade. E eu posso provar, porque
Se você não rolar nenhum dado, se você jogar com uma galera bem escolada, você joga na mesa de bar, só anotando no papelzinho. Escolha aqui, eu quero esse aqui. Beleza, montei. Quero esse outro, não tem. Não interessa o dado. Para que serve o dado no fiasco? Para que eu descubra quem eu serei, para eu descubra o que vai acontecer a partir dos dados, e eu tiro. Eu pego aquela minha tela branca, jogo uma mancha de tinta nela, que são os dados, né? E eu começo a desenhar a partir dali. Então, quando eu estou falando de aleatoriedade ou não aleatoriedade, eu estou falando também de como que eu lido com a replicabilidade das experiências. Porque eu posso jogar 1, 2, 3 vezes nesse modo lá do fiasco de eu escolho o que eu quero e vou ter uma experiência completamente diferente. Mas pode ser que eu chegue pro John e o John nunca viu um filme de Tarantino, não gosta do Guy Ritchie, ele gosta de super-herói da Marvel. Então ele não consegue... É uma subversão, eu falei que eu seria subversão. Ele nunca viu um filme francês na vida, ele só vê blockbuster, entendeu? Inclusive o filme predileto do John Boyega é Independence Day, né? Um filme revolucionário. Tô brincando, galera, mas assim, para construir meu exemplo, entendeu? E essa pessoa não vai conseguir, primeiro, entender a dinâmica do personagem para escolher coisas que fazem sentido e carregar esse personagem para tragédia. Como ela não tem isso, o dado ajuda ela, tipo assim, cagada, virada, desejo bizarro. Pô, mas como é que eu... Bom, então o exercício é esse. Como que você faz a dona de uma pet shop que está fanática por um cara traficante de drogas que quer matar a avó do outro... Saca essa maluquice que é o fiasco? Ela é proporcionada porque as pessoas, na média, não são criativas. Elas precisam de impulso. Então a aleatoriedade entra como um impulso à criatividade. Quando a gente parametriza lá no jogo e faz as mecânicas, elas têm esses ganchos interoperáveis, né? Que é uma coisa que muita gente, quando começa a fazer jogos, e eu não quero tergiversar muito, mas eu acho importante relacionar essas coisas. Ele pensa o seguinte: bom, eu jogo RPG, e RPG para mim é sobre eu, 1, construir meu personagem, 2, resolver conflitos, 3, interagir na história, conversar com a galera e interagir. Que beleza, são 3 dimensões muito básicas, mas ele pensa, beleza, então game design é resolver conflito. E aí ele vai lá e pensa o seguinte: bom, como que as pessoas resolvem conflito no meu jogo? Ele rola esse dado contra a dificuldade e tal, pronto, é isso. É isso game design? Não. Game design é sobre o que gera o conflito e sobre o que o conflito gera depois. Isso é game design. Isso é como que esse conflito vai fazer com que as pessoas continuem jogando. Porque resolver o conflito é jogar general. Quem conhece Yahtzee, né? Você gira os dados ali, né? Monta ali, tá pronto, passei, consegui. No Yahtzee a gente marca na cartelinha, ponto. No RPG eu digo, passei, consegui o que eu queria. Mas não é sobre isso. O game design é sobre você impulsionar essas pessoas na direção de alguma coisa. Então quando você bota uma mecânica, aquela mecânica dispara uma determinada coisa, acumula uma determinada ponto para você, reduz um determinado ponto, agora você está mais próximo da morte, você está mais próximo do sucesso, você está melhor, você está evoluindo. Isso é o que faz o design do RPG. Então, subvertendo a tua pergunta, né, Rodrigo, já que eles falaram que é possível, eu estou dizendo assim, tanto é possível que tudo isso é importante para fazer outros jogos. Depende de qual jogo você está fazendo. Mas é que às vezes a gente aborda a temática dando brecha que a pessoa diga assim: então RPG é só sentar e começar a conversar. Não que não possa, pode ser isso também. Certo? Mas essa sua conversa vai ser uma experiência única e restrita àquela sua ação, como é, por exemplo, que o Jaime falou, a oficina que ele faz. Ok, que é maravilhoso e funciona e beleza, entendi. Mas como que eu vou replicar aquela outra experiência? Eu preciso de um conjunto de regras, que pode ser que eu nem alcance aquela experiência esperada, porque eu não entendi a regra direito. Ou até o game design não explicou, muito comum, inclusive em muito jogo, não explicou direito a regra. O mais comum. O mais comum, tipo, teve uma baita ideia, não soube explicar. 9 em cada 10 jogos são assim, né? O cara, você olha assim, puxa, isso aqui era uma baita ideia, mas o cara não soube explicar. Marvel Heroic Roleplay é um caso.
fantástico. O Cortex, mais maravilhoso. Mas lá quando ele fez o Marvel, gênio. Não soube explicar. Não dá. Era difícil de entender o que ele estava querendo com aquele. O que o cara tá tentando fazer, eu não consigo entender. E a galera jogava e tirava algum resultado, tirava alguma emoção. Então, é possível ter jogo sem aleatoriedade, mas isso só interessa se for interessante para aquela narrativa que quer ser contada. E às vezes é uma decisão que o designer toma que conflita até com algumas coisas do jogo, né? E outras vezes não, outras vezes quer bem. Por exemplo, este Corpo Mortal, não ter dados faz total sentido para este Corpo Mortal, porque o jogo é sobre paixões, é sobre você reter coisas, né? Porque paixão é aquele desejo de reter, né? Não, que é diferente de amor. O amor pode estar longe, mas a paixão eu quero aqui comigo. Me dá, é meu, my precious, né? Então, se eu jogar Senhor dos Anéis usando este Corpo Mortal, vai ser muito mais fácil eu emular o Gollum e o Bilbo, por exemplo, do que o desapego do Aragorn, saca? Eu tô aí, sou parcelar, mas foda-se também, reino e os cambau, tô nem aí. Caguei litros pra esse lance. Mas beleza, só que aí ele é apaixonado pela Arwen. Aí ele tem fichas de paixão, porque se acontecer uma coisa com ela, aí ele vai atrás. Saca? Mas o anel ele tá pouco se fudendo, pelo reino ele tá pouco se fudendo. Ele aos poucos vai vendo, não, mas isso aí é treta, hein? Isso vai render. E lá no final é que ele vai dizer, não, vamos lutar, vamos lá, vamos bater nos caras. Porque até então ele tava meio que, tamo aí, né? É nóis. E tal. Vou com a banda. Tergiversei um pouco, mas eu queria dar esse escopo mais aberto, assim, da ideia. Vagabaixo. Opa, fala, John. Bom, eu só ia puxar, aproveitar a deixa do Júlio. Olha como esse exemplo que o Júlio deu do Senhor dos Anéis é maravilhoso, assim, né? Porque o Senhor dos Anéis, porque geralmente quando a gente fala de fantasia medieval, o Senhor dos Anéis, as pessoas, vamos fazer um sistema de combate, tá resolvido. E não é, né? Você não tá emulando nada. Você tá só combatendo. Você precisa entender qual que é o cerne dos personagens. O Senhor dos Anéis, ele envolve paixões o tempo todo, assim. Ele é muito sobre isso. Então, os personagens, eles estão muito... A jornada deles é muito diferente do que simplesmente combater, né? E às vezes a gente vê umas adaptações de algumas coisas, a gente fala, putz, é tão errado isso, cara, passou tão longe da coisa, né? E é uma coisa que a gente repete o tempo todo. RPG é mais do que simplesmente fazer um sistema de combate e ficar fazendo roleplay em cima, né? E a gente tem que voltar para a matriz, né? Para a raiz da coisa. O que é um roleplay, cara? Roleplay é quando você está brincando, quando o menino está brincando de boneca na casinha, está criando falas para as bonecas, ele está fazendo roleplay. Mas ainda não é um roleplay game, ele está brincando. Quando ele está pegando os comandos de ação, os soldadinhos, ele está fazendo roleplay. Quando você está com o seu namorado, e a namorada fala, hoje eu vou de enfermeira, e você vai de policial para apimentar lá a noite deles, também é um roleplay, entendeu? O ator no palco também é um roleplay. Tudo isso é roleplay. Roleplay sempre faz parte da gente, né? A gente gosta de criar situações fictícias e personagens fictícios. O RPG é a proposta de gamificar isso. Como é que eu pego essa brincadeira, brincar de ser outra pessoa, e eu gamifico isso, né? Isso foi a tentativa do Gary Gygax lá há muito tempo, né? Se ele foi bem sucedido ou não, isso aí depois a gente pode conversar. Mas aí ele trouxe isso. Cara, eu vou pegar o roleplay, essa coisa que a gente já faz automaticamente, né? Quando você está jogando Monopoly, por exemplo, de vez em quando você solta um roleplay. Você está jogando xadrez, de vez em quando você, sabe? Isso é automático, isso é da gente, isso é do ser humano. A gente gosta de brincar de ficção. Agora, o RPG não é só RP, né? O RPG, você precisa gamificar isso. Gamificar o roleplay é que é importante, entendeu? Mais importante do que simplesmente fazer um sistema de combate. Ter o gameplay, essa conversa que a gente tem sobre a mesa, com regras, com sistemas, para que ninguém, para o cara mais extrovertido não ficar com toda a atenção, para a gente poder entender, para que todos os jogadores entendam o conceito do jogo, e mesmo aquela pessoa que nunca viu um filme do Tarantino e for jogar um RPG do Tarantino, entender a proposta do Tarantino e interpretar os personagens assim como o Tarantino fez sem nunca ter visto o filme dele, para isso existem as regras de roleplay. Então, por isso que como o próprio Fiasco, né? Ele faz muito isso, ele emula muito isso. Por isso que é tão importante a gente entender que RPG, o mais importante é gamificar roleplay. Tudo que vier depois é depois, orbita isso. Mas o importante é o RPG, como a própria sigla diz, né? Então é bom a gente o tempo todo relembrar os conceitos dessa sigla que a gente tanto repete aí sem pensar muito sobre ela. Vai lá, Jaime. Lembra que eu falei no começo da osmose virtual? Então, toca um sinal sonoro aí, porque
Eu acabei de subir de nível aqui depois de tudo isso aí. Quando a conversa é boa, mano. Brilhou a tela ali, né? Deu. Brilhou e tal. Tô com meu HP full de novo agora. Tem dois comentários, assim, tem muito que o Júlio falou e depois que o John falou. A primeira do Júlio, tu falando da questão da aleatoriedade, se realmente atende ou não a proposta do jogo, me faz lembrar das frustrações que eu e os meus amigos de jogatina, a gente tinha com o Lobisomem Apocalipse. A gente ficava super empolgado com aquele verdadeira piscina de dados, o Pool Dice, a verdadeira piscina de dados de 10 a 15, tinha até gente que chegava mais do que 15 dados, fazia aquele jogava na mesa, fazia aquele barulho danado, aí quando ele ia contar lá, nenhum sucesso. Uma emoção sinestésica, né? De, estou interagindo com o jogo. Olha, assim, eu acho importante colocar um ponto aqui. Eu acho que ninguém tá pregando contra a aleatoriedade. Não, né? claro. Não. Eu acho que cada, como o Júlio e o Jaime, todo mundo aqui falou, depende de cada experiência, assim. Eu adoro a aleatoriedade, eu adoro usar dados, por exemplo. Eu amo. Mas porque eu acho... Se é necessário. Inclusive, John, eu acho que D&D não seria nem um terço do que ele é na cultura popular se ele fosse jogado com D6, por exemplo. Exato. Porque a margem entre o sucesso e a falha, que é uma das coisas mais crípticas do D&D, tanto é que ele tem uma regra de acerto crítico e de falha crítica para premiar os maiores ranges, a menor probabilidade, né, de que acontecer, para aquele momento ser mágico, aquele momento ser incrível, né? E aquilo é uma das coisas que faz o jogo, porque D&D, apesar de no livro estar escrito, lá vamos nós falar mal de D&D, lá no livro está escrito que ele é um RPG sobre exploração e aventura, é mentira, pessoal. Ele é um jogo sobre self-improvement. Ele é sobre você melhorar, você fazer as coisas cada vez melhor. A experiência toda é essa, você melhora, você pega um feat, você reduz a sua margem, aumenta a taxa de crítico, você é mais eficiente em determinadas ações, o seu nicho vai ficando cada vez mais especializado. Se eu sou guerreiro, eu bato cada vez melhor, se eu sou ladrão, eu dou cada vez mais dano, se eu sou clérigo, eu curo cada vez melhor. Então, é um jogo sobre proteção. E nesse sentido, como à medida que avança o jogo, vocês vão ficando cada vez mais eficientes, a aleatoriedade é que dá o tempero para que isso seja interessante ao longo do tempo, porque o jogo é sobre melhorar. E o que trai o especialista? É o caos, né? Por que um grande piloto tem um acidente de carro? Porque ele é tão especialista que ele vai testar o limite dele, né? O Ayrton, quem é velho lembra, por que o Ayrton Senna morreu e dizem que ele morreu tarde? Durou demais, dado que ele é um cara que estava sempre testando, ele era tão bom, mas ele era tão bom que ele ria dos outros que não faziam o que ele fazia, galera, por quê? Porque ele tinha medo, ele dirigia na chuva como se estivesse num dia normal. Os caras não queriam morrer, se eu fizer isso eu vou morrer, mas o cara era bom, ele testava o tempo todo, até o dia que ele falhou, até o dia que o caos não favoreceu ele. E eu acho que é sobre isso, essa questão, que não é a mesma coisa que um vampiro, que um lobisomem. Ele não está nessa vibe. A vibe dele é outra. E aí quando você tem esta mesma ação vítima de uma árvore de regras e mecânicas oriundas do D&D, porque não existiria vampiro se não tivesse D&D. Isso é fato. Uma coisa não nasceu no vácuo, ele veio de algum lugar, né? A galera tava lá, pensou, poderia fazer aqui. Ela se baseou naquilo, e quando ele ia na prática, diz assim, mas aquilo não atende mais, nós precisávamos de outras. Tanto é que o próprio Mark Hagen diz, aquele primeiro sistema do vampiro, se eu pudesse, jamais faria aquilo de novo. Né? Fomos melhorando e foi melhorando. Talvez agora na terceira, no Hacking melhorou mais, na 5 melhorou, talvez estragou outras coisas, melhorou outras, não sei, mas muda porque eles estão querendo se aproximar daquilo que era a ideia original do sistema, né? De dar experiência. A gente queria chegar aqui, mas faltava ferramentas.
Então, eu acho que quando você pensa na onde você quer chegar, tem que pensar quais ferramentas que vão me levar até lá, né? É um D6? Um D6 tem 1 a 6 chances de alguma coisa acontecer. Como que eu vou lidar com essa? Ah, não é o D6, então eu posso jogar Vampiro sem nenhuma aleatoriedade, World of Darkness, sei lá, o Undying diz que você consegue. Eu estou dizendo disso porque eu nunca joguei, eu li, enlouqueci com as ideias dele e pensei, pra mim vampiro é isso que tá nesse livro. Tudo que eu li de World of Darkness tá errado. A partir de agora eu acredito no Undying, aqui no Desmortos. Mas não consegui ninguém pra jogar, porque daqui a pouco eu posso jogar e descobrir que aquilo era uma proposta boa, mas mecanicamente não funciona, né? As dinâmicas não acontecem. Então, depende, varia conforme o jogo. Então, acho que essas correlações de usa mais, usa menos aleatoriedade, dizem mais sobre o jogo até do que o gênero, que nem o John disse, né? Do que a temática. Ah, esse jogo é sobre aventura. Mas às vezes nada que você faz durante o jogo te dá uma ideia de aventura, né? É só rolei um dado, passei, ok. Isso é aventura? Não. Aventura pra mim é outra coisa. É outra forma de lidar com essas condições, com esses gatilhos, com essas aleatoriedades. Eu nem vou avançar porque o Júlio já falou aquilo que eu queria falar e um pouco mais. Obrigado, Júlio. Era exatamente esse o ponto. E aí eu passo para o que o John falou ainda agora, porque tem uma frase do John que quando ele disse pra gente nos nossos rolês aqui em Belém, porra, aquilo ali me marcou de uma tal maneira que eu carrego até hoje. Que ele dizia assim pra gente, não exatamente com essas mesmas palavras, mas a ideia era assim, você pega o sistema e monta para viabilizar a proposta que você quer que seja jogada e abstrai todo o resto. Gente, ele não tem noção do quanto isso me marcou na carne. Aquilo ali fez tanto sentido que me move até hoje. Tá quase aqui, inclusive. Então, pra te ver como isso aí é o básico, né? É o básico do que é game design, assim, é a base para começar a racionalizar sobre isso, assim. Tipo, entender sobre o que você quer escrever, cara. Sobre o que é. Sobre o que é isso. Você primeiro tem que fazer essa pergunta, entender o que é isso e investir nisso. É isso que é importante. Todo o resto essa pergunta é mais difícil do que parece, né, John? A gente já fez, acho que uns 3 podcasts só falando sobre qual que é a sua proposta. Porque essa pergunta parece simples, mas ela é complexa. Porque a pessoa vai da sua inferência, né? O que eu já fiz no RPG? Então essa é a minha proposta. E na verdade não. Depende de uma série de outros fatores, tem as perguntas, mas vou deixar o John falar porque eu já falei. Não, eu cortei até o Hagabashi, continua o Hagabashi. Não, aquela fala era só pra dar o fecho, mas se tu quiser complementar, manda bala. Não, mas acho que é isso, a gente já falou tanto disso, cara, e isso é tão importante ser falado o tempo todo. Eu acho que esse é um tipo de coisa que a gente precisa ficar repetindo constantemente, assim, porque, como o Júlio falou, é muito difícil, assim. É difícil pra quem já tem experiência, é difícil pra quem não tem experiência, porque a gente confunde sobre o que é o jogo. Aí, pô, o que é um jogo? O jogo não é sobre, sei lá... Às vezes a pessoa pensa uma coisa muito rasa, né? Terra Devastada é sobre apocalipse zumbi? Não, apocalipse zumbi é um tema, mas ele não é isso, entendeu? Ele é outra coisa. Abismo Infinito é sobre o quê? É sobre espaço? Não, o espaço é um contexto, né? Sobre o que realmente é o jogo, né? É sobre medos, é sobre manifestação, sabe? Tipo, acho que essa pergunta, ela é tão importante e ajuda a definir tanto, que tem que ser a primeira coisa. Não adianta chegar com, tipo, o mundo de boas ideias tá cheio, né? O que mais tem são boas ideias. Tipo, pegar essa boa ideia, colocar na mesa, entender a proposta dessa ideia, entender qual é o aspecto dela, para que lado ela quer arrumar, isso é o mais difícil, isso é o que gasta mais tempo. Às vezes você está reescrevendo 10, 20, 40, 50 páginas sobre o que é esse jogo e você não chegou ainda no que é, entendeu? E aí quando você encontra, putz, finalmente encontrei, meu jogo ele é sobre isso, né? Como é o caso do jogo do Júlio, que é muito legal, lá do Save the Queen, que é tipo, putz, eu trabalho com o Império, eu trabalho com o opositor, tipo, tem sabe, esse dilema moral no jogo, tipo, o que é que eu sou? Eu sou um herói, eu sou um vilão, sabe? Tipo, o jogo é sobre isso, isso é muito legal, cara, entendeu? Ele é mais do que ser sobre, né, espiãs ou aventureiras, não, cara, isso é contexto, isso é tema, sobre o que é o jogo, é outra coisa, assim. E, tipo, de novo, né, essa pergunta é muito importante para quem está se aventurando aí, escrevendo jogos, sobre o que é teu jogo. Se você descobrir sobre o que é o jogo, investe nisso. Isso é importante.
Até complementando, John, desculpa se alguém queria falar, mas eu só para pegar esse ponto, nem sempre o sobre o que é seu jogo é a contracapa do jogo, ou é a introdução do jogo. Não é você dizendo meu jogo sobre isso. Seu jogo é sobre aquilo que as pessoas alcançam quando jogam ele. Por isso que o Abismo Infinito, eu faço um paralelo Abismo Infinito com o God Save the Queen, que o Abismo Infinito diz que ele é um jogo sobre você explorar o desconhecido do espaço. E eu sinto que ele é um jogo sobre controle, sobre o que está no meu controle, o que não está no meu controle, o que é verdade, o que não é realidade. E é isso que eu sinto jogando ele. Eu sei que o John, quando criou ele estava preocupado com essas coisas, mas não está escrito lá, você testará os limites do seu controle, até porque não é assim que você propõe um jogo para alguém, entende? E às vezes a galera confunde. Sobre o que é seu jogo? Aí ele descreve o que seria a introdução. E aí, como eu vejo às vezes a pessoa que não leu God Save the Queen e diz assim, pô, foda-se a rainha o caralho, sabe? Eu sou anarquista, que papo nada a ver, aventura em nome da rainha, porque o jogo não é sobre isso. Só que a apresentação dele, eu quero que crie esse clima nas pessoas, né? Eu e a Carol queríamos que criasse esse clima de sei o que tá acontecendo. Pô, eu sou aqui, ó, agente secreto, sou Indiana Jones, papapá, vou lá ver. Puta merda, agora tem que tomar uma decisão aqui, que bosta. Agora não sei o que fazer. E esse momento, que bosta, é sobre isso o jogo. Boa. Nesses jogos, uma coisa que eu percebo é que muita pessoa quando joga, vou dar uma analogia, eles ficam muito focados no destino final e não percebem que muito do jogo de RPG é exatamente o caminho que você vai fazer até chegar lá. Então os sistemas, a ideia, a concepção do jogo é isso. Não é só você pensar como que eu vou, o que eu quero chegar lá, mas como vai ser toda essa minha trajetória, como que vai ser desenvolvida essa história, como eu vou ter essa experiência. Porque eu não posso pensar só no final. É toda a experiência que vai levar, sei lá, meses, anos, horas, não sei, depende. E às vezes as pessoas esquecem isso, né? A experiência do jogo, porque RPG não é um livro, não é umas páginas, não é um e-book, é uma experiência. Né? Quando autores criam jogos, eu falo isso também muito em board game, tá? Eu lido muito em board game também, gente. Então eu falo assim, quando você compra o livro do John, quando você compra o livro do Júlio, quando você compra você não está comprando um produto, você está comprando uma experiência. E é aquela experiência que vai te transformar. Né? Aquilo lá eu adorei a linguagem, cara. Eu vou ficar uns 3 dias pensando nisso, sobre RPG ser uma linguagem. Então, quer dizer, a experiência que vai te transformar nesse processo. Então, RPG é muito disso também, e eu percebo que as pessoas perdem essa ideia. E tenta simplificar, materializar numa coisa. E não é isso, não. Isso é o de menos, na verdade. Ele só acontece quando você joga, né, Jaime? Se você não jogar, não existe RPG. O meu livro lá é um livro. Exato. Com figuras, com coisas legais para você ler, para interagir. Exato. Mas RPG mesmo é só quando joga. Por isso que eu falei da incompletude, né? O RPG não está pronto quando você terminou de escrever ele. Ele só estará pronto quando ele for jogado. É louco isso, né? Eu acho uma coisa, né? Demais. Você vai pegar o mesmo jogo, jogar 20 vezes e vão ser 20 experiências diferentes. Já aconteceu de eu trabalhar com jogos de aventuras prontas, tal, não sei o que, nessa mais de uma vez que eu vou em evento, tal, não sei o que. Sempre é uma coisa diferente. Eu posso contar a mesma história, sempre é uma coisa diferente, quer dizer, é muito assim, é uma experiência única, naquele momento, naquele espaço, e não vai se repetir. Isso acho que é o grande tesão do negócio, cara. Quer tenha dados ou não, quer tenha aleatoriedade ou não, isso que é mais louco. É muito doido, porque quando o Júlio foi muito feliz em classificar como linguagem, que era a palavra que eu estava tentando encontrar, e o Júlio foi lá e pá, matou. É linguagem. Assim como o cinema é uma linguagem, como a música é uma linguagem, sabe? O RPG é uma linguagem. Ele não é como. Porque o RPG dentro dos videogames é um gênero, mas o RPG em si, o RPG de mesa que a gente joga, ele é uma linguagem, assim.
Olha aí. Não fui eu que disse que é uma linguagem, tá nesse livro Olha aqui. aí, maravilha, cara. Participativas. Obrigado por fazer isso. Onde é que a gente encontra, Júlio? Ele é um pouquinho difícil, na verdade, de graça. Só procurar no NPLARP que você baixa o PDF grátis. Dos Esse caras. aqui é o mais conhecido como Deltagar Kultur, né? É um manifesto sueco sobre artes participativas, que é Deltagar Kultur em tradução livre, né? Do sueco para o português. Ele tem o PDF traduzido em português. Essa aqui é uma edição que você consegue com o Luiz Falcão. Não sei se ele está vendendo, mas a gente fez uma vaquinha da galera para imprimir esses livros. Mas é super acessível o PDF. Procurem Artes Participativas, NPLARP e editora Provocare. Boa. Vai lá, John. Que é daqui que vem a ideia de linguagem, não é minha. É bom dar os nomes aos bois. Só concluindo, né, essa coisa, quando a gente entende que RPG é uma linguagem, é uma coisa grande, enorme, é uma, sabe, e não uma experiência, e não uma coisa específica, e não um jogo específico. Eu acho até muito problemático a gente estar o tempo todo associando RPG a um jogo específico, né? O tempo todo associando D&D a RPG, né? Parece que é um sinônimo do outro. Não é, cara, é uma linguagem enorme, assim. Né? A gente tem que parar de ficar associando muito, ou então dar nome ao que a gente quer falar mesmo. Eu não quero falar de RPG, eu quero falar de D&D, eu não quero falar de RPG, eu quero falar de Cyberpunk, em vez de ficar usando o RPG como se fosse uma coisa muito específica, isso aqui é um estigma, né? E aí, porra, a gente tem sempre que ficar reexplicando a coisa. E, tipo, porra, RPG linguagem pra mim, salvou a noite hoje. Obrigado, Júlio, por trazer essa sabedoria pra hoje. Show. Galera, eu iria fazer a terceira pergunta, mas os meninos já deram a resposta ao longo da fala deles. Eu posso dizer para vocês qual era, para vocês terem uma noção. Eu ia perguntar quais seriam os conselhos que eles dariam a alguém que queira desenvolver um RPG com sistema com pouca ou nenhuma aleatoriedade. E a fala deles três é dizendo como usar e como não usar. Peguem aí, depois assistam, voltem de novo, escutam com calma, anotem os detalhes. Eles deram dicas adoidado para você começar a idealizar o seu jogo. Mas tem umas dicas pragmáticas aí também. Manda. Tem. Não, assim, mais prática, né? Porque assim, é fácil você entender a resolução de conflito como um Pressure Luck, né? Aproveitando o que o Jaime falou que ele lida com board game, né? É uma coisa de testar a sua sorte. O RPG tá muito nessa coisa. Deixa eu ver o que a sorte me reserva, né? Rolo meus dados dentro de uma condicionante. Agora, em vários momentos do RPG, ele funciona mais como uma currency, né? Existe uma moeda narrativa na qual eu estou com o poder de narrar, né? Pensando que todo RPG, em parte, ele é colaborativo, essa narrativa, às vezes mais, às vezes menos. Se você está sozinho aí, ela não é nem um pouco colaborativa, mas você tem uma economia narrativa dentro dele. Então, uma das vertentes que eu acho práticas legais de você trabalhar os sistemas sem aleatoriedade é você trabalhar economia narrativa. As pessoas têm uma quantidade determinada de recursos para gastar, eles trocam recursos. O Drama System, quem não conhece, do Robin DeLaws, ele é baseado nessa troca de recursos. Então sempre que eu cedo o meu poder para o outro, eu ganho recursos que eu vou usar em um momento posterior para forçar o outro a fazer determinada coisa, ou eu posso simplesmente aceitar, quer um recurso para você desistir disso aí que você quer fazer? Topo, me dá aqui que o meu objetivo vai ser cumprido por isso. Então existe esse modelo de economia que você pode usar. Um outro modelo interessante da narrativa é uma que é muito utilizada no LARP, que é a regra do sim, né? Que tudo que as pessoas disserem é verdade e você pode só adicionar. Só pode adicionar, nunca pode contrapor. Então você pode, por exemplo, estamos aqui, eu sei o que, o meu personagem, eu sou esposo do John, nós somos um casal, estamos tendo uma crise conjugal e eu digo pro John que nós somos casados há 30 anos e o John diz, sim, mas eu nunca te amei. Pra mim foi sempre um fardo esse negócio. Ele falou, entendeu? Porque ele não está negando o que eu falei, ele está só adicionando. Então é um outro modelo de regra que você pode usar. Então existem várias maneiras de você conseguir criar elementos
que vão impulsionando essa narrativa, porque o sim é um problema, né? É até um jogo dramático que a galera usa no teatro, né? Só perguntar. Só pode perguntar, não pode responder, não pode dar uma resposta. Isso vai impulsionando. Tem que responder sempre de forma afirmativa, nunca pode negar o que está estabelecido. Então você tem vários modelos. Então você pode fazer uma currency, você pode fazer uma regra do sim, você pode fazer. A única coisa que eu acho que não é ilegal é não ter regra. Saca? Apesar de existir o Freeform, que é um tipo de RPG que a galera também. Apesar de que o Freeform tem regras, eu sempre digo isso, já foi uma discussão homérica com a galera do o Freeform. Não, o Freeform se você disse que é assim, 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 já é um conjunto de regras, já está gerenciando as dinâmicas que estão acontecendo. Mas nunca que dizer assim, nós vamos jogar sem aleatoriedade, não vamos rolar dado aqui, nós vamos ficar só conversando. E por que eu acho isso importante, só para concluir? Porque você pode estar deixando alguém de fora da brincadeira, porque você não tem mais medida para saber quem tá mais, quem tá menos, quem foi. E daqui a pouco aquela pessoa que é mais tímica, que não tem aquele impulso, que não quer, ela tá fora, não tá sendo legal. E às vezes vocês têm uma relação de amizade, a pessoa não quer, né? Poxa, não vou avacalhar também. E na verdade não tá tão legal assim como poderia estar. Então eu sou contra a ideia do vamos indo e ver o que acontecer. Tem que ter um conjunto para poder distribuir essa narrativa entre todos e que todos tenham algum meio de fazer aquilo andar, né? De fazer aquilo chegar a algum lugar e não ficar só no não sei o que eu vou fazer, então eu ataco. Cara, e é tão problemático não ter regras dessa parte dessa interação do roleplay, né? Porque, o roleplay é solto, é livre e tal, tá tudo livre e tal. Mas como que eu vou garantir que o cara mais tímido vai ter o mesmo nível de protagonismo do cara mais extrovertido? Como que eu vou garantir que todo mundo ali brilhe exatamente igual e entenda, né? Que não fique ninguém, não fique um desnível, né? Que dependa do quanto eu, jogador, sou tão bom ator ou quanto o outro jogador é tão mau ator. Então, as regras existem para nivelar isso, para dar para todo mundo o mesmo brilho e o mesmo nível de protagonismo, assim. E aí, já emendando nessa coisa de dar exemplos de jogos sem aleatoriedade, por exemplo, o Júlio já citou dois que são ótimos, que é essa coisa de administrar pontos, né, onde você aposta pontos narrativos, ou você compra a narrativa com pontos, né, você não está trabalhando a aleatoriedade, você está negociando, você está administrando ali os teus recursos que tu tem para comprar o teu momento narrativo ou não, né, para te poder investir isso em narrativo ou não. Você tem a parte da inputs, né, que é a regra do singular, que é cara, tudo que eu falo para você é verdade e você vai ter que lidar com isso, as regras são essas e tal. Eu te dou um input narrativo sobre você e você vai ter que lidar com isso e vai ter que fazer a mesa andar. E aí você vai dar um input narrativo pro próximo jogador, você vai dar pro próximo. Então, o próprio Fiasco faz isso um pouco, né, onde a gente determina temas, a gente determina frases ou coisas, a gente tem que inserir esses temas na nossa narrativa, no que a gente está construindo e tal. Tudo isso são formas de imputar narrativa no nosso drama, e a gente vai construindo a narrativa juntos, sem precisar jogar nenhuma aleatoriedade, simplesmente aqui na palavra, entendeu? E aí tem os outros que são, né, que são habilidades do jogador, né, tipo, sei lá, torre de Jenga. Às vezes, a gente definiu aqui que todo mundo tem uma TP de garrafa, quem jogar TP de garrafa na mesa, quem chegar mais próximo do centro da mesa, vence, e o cara que não chegou próximo fracassou. Então, quer dizer, outra forma de tu definir sistemas... Jogo de habilidade, né? Esse que usa a habilidade do jogador como um elemento para impulsionar. O Aureus, né? Com a roda de dados que jogam capoeira, é isso. Tá? É isso, você joga capoeira com os dados. E não tem nada a ver com aleatoriedade. Tem a ver com se você é bom de peteca lá, você é bom de dar a bolinha de... É o peteleco ali, o peteleco. Sei lá, então, cara, tem muitos exemplos de transformar, de criar regras, de criar um game sem necessariamente usar a aleatoriedade. Eu gosto de aleatoriedade, eu adoro. Eu gosto de fazer jogos com aleatoriedade, mas são exemplos para vocês verem que é super possível e tal. Eu adoro, eu acho que o que eu mais gosto é da inputs narrativos. Isso é divertido demais, assim. Esse mostra essa mesa de bar. Você dá o input, a pessoa lida com o teu input, tem que desenvolver e dar input para outro e tal. E cria toda uma trama. Barão de Munchausen. Exato. Barão de Munchausen é um jogo antigo, totalmente, como é que se diz, doidão. E que não tem aleatoriedade. Não tem aleatoriedade. Tem currency, tem a moeda, se não me engano né? Faz tanto tempo que eu li Munchausen. Jaime, quer contribuir? Não tenho tanto para contribuir. Eles dissertaram muito bem sobre o assunto.
Assim, só voltando um pouco sobre essa questão, aleatoriedade é bom, é ruim? De novo, depende da proposta, do que você quer jogar. A gente tem que ver também que, como a gente já mencionou, há um processo histórico. Então, o John falou agora há pouco, quando ele criou Terra Devastada, anos atrás, quando a Secular começou com o Busca Final. Busca Final, né, tal. Quando o Caetano lançou o Violentina, então tal. Então, esse pessoal, eles começaram um movimento, né? E hoje a gente tem uma produção nacional enorme. Então a gente tem que entender que a RPG também tem um processo histórico. Então o D&D começou e foi a experiência. E o pessoal jogando D&D olhou e falou assim: ok, esse jogo é legal, tal, mas você viu aquele livro lá do Lestat e tal? Se a gente tentasse fazer isso, tal, ok, vamos fazer. E outro jogo. Você já viu Lovecraft? Então o RPG vai derivando, e é exatamente por causa dessas nossas experiências e novas ideias de pessoas talentosas que vão tentar e vão criar e tal. E essas são as novas ideias e os novos sistemas e as novas formas da gente elaborar essa linguagem chamada RPG, né? Então, quer dizer, eu acho que a coisa mais fundamental é você não ter medo de testar, você tentar, né? O Itiro falava para mim muito isso, quer dizer, se você errar, foi ótimo, você já sabe que aqui não funciona, né? A gente costuma falar muito das coisas que deram certo, mas eu tenho certeza que os dois aqui em cima, para mim no computador, parecendo que estão em cima, né? Eu estou usando a osmose aqui para ganhar XP ainda, mas eles não foi, putz, eu vou escrever alguma coisa aqui, beleza, vou publicar esse troço. Não foi pensado, foi testado e elaborado. E alguma coisa eles descobriram depois que o livro foi publicado, que a história foi publicada. Nem fala. Cara, eu devia ter feito diferente isso aqui. Nem me fala. Porque é aquela coisa, quando você joga a ideia e a pessoa, a partir daquele momento, aquilo é dela, né? E aquele momento específico, aquela experiência que está acontecendo, a coisa evolui. E esses caras aqui começaram um movimento 10 anos, 15 anos atrás, nem lembro mais quanto tempo faz, 10 anos atrás já, João? Quanto tempo? Eu acho que mais 10 anos, eu acho, né? O laboratório de jogos, o primeiro foi em 2011, já faz mais de 10 anos. Eu me lembro, quando o Douglas D3, Douglas Guimarães fez, quando acabou o Encontro Nacional de RPG, que o Douglas 3 resolveu fazer RPG Com, que ele falava, cara, a gente tem que falar com as editoras, essas independentes que estão surgindo, que eles têm umas ideias loucas, que são muito legais. Sim. Isso aí tem que ser desenvolvido, né? Quando a Secular começou. A FNI, a Feira Nacional do RPG Independente. Não sei o quê. E você vê, isso gerou, assim como a época o Sorensen, o Ron Edwards, os caras... O Vincent Baker, o próprio John Wick, tava tudo no The Forge lá. Ideias do The Forge, e essa coisa evoluiu, e a gente aqui tem a mesma coisa. Esses caras aqui são os caras que começaram, e estamos aí, e o nosso cenário está evoluindo. Então, cara, você não pode ter medo de testar, de experimentar, de ver, e falar assim, como que é esse jogo, e como é essa ideia. Então eu vou usar carta, eu vou usar búzios, eu vou usar Jenga, eu vou usar dominó. Sei lá, tenta, cara. Tenta e ver o que é. Não usa nada. Não usa a palavra. Nas oficinas RPG eu crio um esquema disso exatamente. Dele fazer na hora, improvisando tal, não sei o que, e eu jogo a situação, agora você é o narrador e todo mundo tem que jogar e tal, não sei o que. Por quê? Porque o narrador tem que quebrar as barreiras. A barreira do narrador é aquela que ele cria. Você consegue fazer qualquer coisa. O sistema é uma linguagem, o sistema é uma ferramenta que você utiliza, inclusive o sistema, em geral, serve mais para ajudar o jogador do que qualquer outra coisa, né? Mas não deve não expande, tem sistema delira. A gente tá falando, se não tem sistema é só roleplay, só roleplay já faz, não precisa de sistema. Agora para ser RPG precisa de sistema, você tem regras. Show. Meninos, vou agora para a sessão extra. O que é a sessão extra? Tem a ver com música, porque é uma brincadeira que eu faço
misturando música com RPG ou vice-versa, que é a Rádio RPG Pará. É uma brincadeira, propriamente dita, porque não é uma rádio, é só uma edição de áudio que eu faço juntando relatos de pessoas que relatam algum evento, ou alguma ideia ou alguma proposta de canção com RPG e jogo o áudio uma vez por dia de manhã para a galera curtir o relato e por fim a música propriamente dita. Então eu vou pedir aqui agora para os três para que cada um deles possam indicar uma canção que se relaciona com o tema que nós estamos debatendo. O Jaime já tá nervoso ali do lado. Eu te deixo por último, Jaime, não tem problema. Obrigado. Eu realmente tô... Então, eu vou pedir, vou começar pelo John. John, quer que eu pule então pro Júlio? Não, pera. Júlio, tu já tem ideia do que falar? Tô pensando, não, assim, de... Claro, não sei. Então eu vou Mas fazer pra o falar seguinte. sobre música, o John enrola super bem. Ele vai te falar várias coisas enquanto ele pensa qual música que vai ser. Ele rola bem pra caralho. Então eu vou fazer o Lembrei de uma seguinte. boa. Lembrou? Então pronto. Lembrei Diga pra gente qual é a canção e a relação com o tema. Putz, peraí que eu tenho que pesquisar o nome. Ah, não. Será que é o mesmo nome? É uma música do Mutantes. Eu vou... Você me inspirou. Não, eu pensei numa que não é Mutantes, mas agora eu já sei. Você me inspirou. É só checar se é a mesma que eu tô pensando. É essa mesmo. Eu vou indicar o Bate-Macumba no Mutantes. Por que eu vou indicar o Bate-Macumba? O Bate-Macumba ela é uma música que ela se desconstrói até o ponto máximo e se reconstrói de novo. E ela fica nesse looping de se desconstruir e reconstruir o tempo todo. E eu acho que esse processo de construção e reconstrução é importantíssimo para quem está escrevendo RPGs, para quem está pensando em game design. Sabe, desconstrói e reconstrói, que nesse processo de desconstruir e reconstruir você começa a ter novas ideias. Boa. Então, Júlio, já que tu já pensou na tua... Falei bem, hein? Foi. Júlio, já que tu já pensou na tua, diga lá pra gente. Então, eu vou falar a música que fez grande sucesso na sua versão animada, né, de uma banda de axé baiano. Porém, ela é uma música extremamente triste, né, e que é uma das poucas músicas brasileiras, né, não, tem outras, claro, mas que a temática dela é ficção científica, que é a música Eva da Rádio Táxi, né, aquela, né, o nosso amor na última astronave. Eu acho que ela é muito legal porque a música é basicamente uma narrativa ali das pessoas, né, o mundo está acabando, é um pós-apocalíptico aí, né, pensei em Apocalipse World e tal, e tem essa coisa dele tá refletindo meio que de que adiantou tudo que a gente fez se no final acabou e a gente está indo na última astronave. Fez sucesso no Tira o Pé do Chão, que é mais ou menos o que aconteceria hoje em dia se tivesse, né? No Apocalipse, a gente ia terminar o Apocalipse fazendo um festão, porque é assim que, né, a gente encararia esse negócio. Mas fica aí, Eva da Rádio Táxi, que é a versão original, que é bem triste. Show! Jaime, tá contigo. Então, peraí, que eu tô procurando. Eu lembro da música, mas esqueci o nome dela. É uma música da Enya. Peraí, tô tentando achar aqui. Everywhere Is, é isso? Ah, eu vou ter que procurar, cara. Realmente eu não tava esperando isso aí, não. Tome o tempo que for necessário. Enquanto tu tá procurando aí, eu vou agora para as considerações finais, que é a parte que os meninos dão aquela última fala, aquele último conselho, aquela última ideia. Eis o momento para eles fazerem. Também falar dos seus jogos, dos seus trabalhos, fazer o seu jabá básico e depois dizer um até logo para a galera. E para começar, John. Só para dizer um até logo? Também tu pode falar alguma ideia, se tu quiser, também falar das tuas atividades. Por exemplo, de vez em quando o pessoal fala: John, quando é que tu vai fazer aquele jogo de fantasia medieval que tu desenhaste pra caramba e nunca terminou? Um dia eu termino. Inclusive, acho que eu vou mandar um recado pra Retropunk, eu amo vocês. Uma hora eu entrego as coisas, tá? Ó, aqui, ó, pra vocês. Uma hora eu termino e entrego tudo que eu tô devendo, tá, gente? Calma. O John usa a live dos outros pra pedir desculpa.
Que ele não entrega. Eu já tô trabalhando. Joe, tu é um canalha, Joe. Eu te amo, mas tu é um canalha. Eu entrego, gente, eu juro. Uma hora eu vou terminar isso, eu entrego tudo que eu tenho que entregar. Mas, cara, eu não gosto nem de ficar falando que eu tô fazendo os projetos pra não criar nenhuma expectativa. Mas eu tô criando, eu tô, né, escrevendo algumas coisas, mais de um projeto, inclusive. Eu não fico falando exatamente para não ter que dar prazos, nem datas, etc e tal, mas agora vai acontecer. É isso, galera. Eu acho que a gente já falou tanto aqui, tantas dicas, né, sobre esse tema, eu acho que fica nessa. Eu não vou nem pedir para me seguir nas redes sociais, porque eu não sou influenciador de nada, eu não influencio ninguém. Então, quem já me segue, obrigado. Quem não me segue, pô, quiser, tá lá. Aquele abraço. Aquele abraço. Júlio! Bom, para finalizar aí, eu quero dar a dica pra galera: experimentem novos jogos, né? Saiam da sua bolha. Seu jogo é legal, jogos grandes são legais, mas tem muitas outras coisas. Jogos novos te permitem criar novos grupos, né? Aproveite a internet para encontrar novos grupos. É muito legal ter aquele jogo de RPG com aquele amigos de longa data, né? Que você gosta, que você já conhece, que você praticamente joga o jogo de vocês, que já é uma coisa que só funciona para vocês e tá maravilhosamente bom. Mas expanda seus horizontes e jogue novos jogos, dê jogos de presentes para outra pessoa, compre livros. Sim, cara, nossa. É possível. Estava numa discussão hoje sobre o que é o melhor jogo para iniciantes. Depende de cada pessoa, então vai ter gente que pode precisar de ajuda para aprender, tem gente que se você der um livro a pessoa vai se interessar, vai devorar, vai se enlouquecer, vai querer cada vez mais saber sobre aquilo, vai ter gente que vai pegar e não vai gostar e vai largar de mão, ok, é normal, é do jogo, mas a gente só peca pela inércia. Eu sempre digo, a inércia é uma lei universal lá, que é quando você está andando, se você não você vai ter que fazer uma força para parar, se você está parado, você tem que fazer uma força para mover. Então se você está parado aí no mesmo jogo, faça uma força para mover e conhecer novos jogos. Quem quiser me seguir, pode me seguir no Twitter, Júlio Matos MKT, é o lugar onde eu mais interajo, falo bobagem, falo de RPG, falo de política, falo de tudo um pouco, e meus jogos estão na secular-games.com, secular-games.com, não tem como ser mais fácil que isso, né? Secular Games aí, esse aglomerado de pessoas maravilhoso, que não somos uma editora, somos um coletivo de autores, e que temos aí alguns títulos fantásticos do RPG nacional, como já citados aqui, Violentina, que é de graça, está de graça PDF, Busca Final, de graça também, traduções, Dungeon World, de graça o PDF também, então não seja bocó, vá até o site, baixe de graça, e também se achar legal, compre nossos livros lá, tem os meus livros, estão lá também, e em breve, a gente já anunciou, a gente vai estar lançando mais um jogo da Maggie Baker e do Vincent Baker, o Sundered Lands, As Terras Estilhaçadas. Oi? Que é um... Oi? Oi? Exato, que é um jogo que ele, na verdade, são 5 jogos pequenos, mas que podem ser jogados com uma campanha, né? São 5 mais 2 extras, e ele é um jogo que não tem mestre, é bem diferentão assim, e a gente vai lançar numa versão bem tchananã. Ele tá todo, a gente redesenhou o design com ideias minhas e do Eduardo Caetano, então a gente criou um logo porque não tinha, porque o Vincent Baker também meio que foda-se pra esse negócio de design, mas o jogo é massa, as ideias são da hora, a gente só tá dando uma pitadinha de beleza em volta, assim, pra botar, né, revestir, dourar essa pílula aí. Então, Sunderlands em breve, compre Apocalypse World, Dungeon World, peguem PDF de graça, secular-games.com. E, para finalizar, obrigado pelo convite, pelo espaço aí, Rodrigo, por lembrar da gente, por nos valorizar. Se não existissem pessoas como você para nos valorizar, nós não seríamos nada. Porque a gente o nosso principal asset, eu sempre digo pro John, é a insignificância. Ninguém espera nada da gente, logo a gente pode fazer o que a gente quiser. É maravilhoso. Imagina o Trevisan, o Caçar, o inferno que é a vida deles tendo que trabalhar com Tormenta, com gente sendo. Precisa, a gente tá tranquilo, tá? A gente faz o que a gente quiser, porque ninguém espera nada da gente. Então, brigadão pelo convite, pelo espaço. O segredo da felicidade é baixar as expectativas, né? Boa. Boa mesmo. Jaime, a passarela é sua. Bom, Hagabashi, o nome da música
É porque eu tô muito nessa vibe do Dia Nacional chegando, né? E essa música fala um pouco do que eu penso sobre o caminho que foi já o 5º ano do Dia Nacional da RPG, como foi chegar aqui, com uma ideia que apareceu assim, que eu simplesmente apareci num vídeo e falei, gente, vamos fazer o Dia Nacional do RPG? Vocês estão para fazer o Dia Nacional? Então é uma música da Enya, que é Anywhere Is. Tá? A letra reflete um pouco do pensamento que eu tenho, da caminhada que foi até aqui e do que eu penso daqui para frente também. Então, eu não sou um produtor de conteúdo, tá? Porque assim, eu me sei lá, auto-identifico como um divulgador de jogos. E eu não estou empenhado em atender o pessoal que conhece os caras e tal. Eu tento trazer gente nova para cá. Então eu faço oficina para mestres inexperientes que querem ganhar confiança para que mestrem, porque eu acho que são esses caras que vão mover o nosso mercado, o nosso mundo de jogos, né? Eu vou nas escolas, eu vou em eventos, eu vou nas bibliotecas, é o que eu faço. Agora com essa pandemia eu não consigo fazer nada, né? Tô fechado aqui na minha casa, mas eu espero que em breve a gente possa voltar a um tipo de vida e eu possa voltar a fazer isso, que é multiplicar, é pegar o trabalho desses caras maravilhosos aí, levar e colocar nas mesas e divulgar e falar, olha, existe um mundo de jogos assim, porque o que eu sempre repito, né, a minha esposa eu conheci numa mesa de RPG, eu conheci a Maria do Carmo numa mesa de RPG, uma mesa de D&D, né, ou seja, de vez em quando D&D faz alguma coisa boa. Mas assim, e meus amigos, quase todos os amigos que eu tenho hoje vieram do mundo dos jogos, né? Ou veio do RPG ou depois do board game, que também muito bem. Então, quer dizer, essa felicidade que eu tenho de conhecer as pessoas, como conheci Hagabashi, como conheci John, Júlio e tal, não sei o que, essas amizades boas se formaram através dos jogos. Então, existem outras formas, óbvio, não existe só isso, não só jogo de fazer. Mas é uma experiência que propicia isso, porque quando você joga, você se relaciona com a pessoa, você interage com a pessoa, você cria laços com a pessoa. Então é isso que eu gosto dos jogos, principalmente do RPG, essa oportunidade que você tem de criar memórias, criar laços. É por isso que eu me empenho tanto há tantos anos de ficar divulgando RPG. E é o que eu faço. Quem quiser me acompanhar, quem quiser palpitar, eu estou nas redes sociais. Jaime Cancela não é um nome tão... não vai ser fácil achar um homônimo, né, com um nome desse. Então é fácil de me achar. O Dia Nacional a gente tá fazendo. Eu tenho o Metagamer, que é um projeto, e eu vou começar um outro projeto mais específico ainda em março, abril, né, na pandemia, que é exatamente focado em ir onde está o povo que não é gamer. E eu quero levar jogos e RPG para essa comunidade que não tem acesso, né? E é uma coisa que eu faço na vontade, no grito. Então quem quiser acompanhar, quem quiser ajudar, quem quiser colaborar, eu tô aí. E o que eu falo para todo mundo é: joguem, porque é um jeito de criar laços e criar memórias. Isso acompanha a gente para sempre, sabe? O resto é efêmero, mas as memórias e as amizades acompanham a gente. Isso que é importante. Beleza, galera. Então, antes de dar por encerrado, eu quero pedir desculpas ao Papa Figo e ao Michael Evani, que participaram aí com a gente no chat, mas é porque colocar essas três figuras que gostam de falar é meio que tentar controlar o caos. Então eu fui meio que assim pra ver se a gente conseguia terminar em 1h30. E aí a gente passou só um tiquinho, mas foi bastante satisfatório. Eu espero que tenha sido bom pra vocês, porque foi bom pra mim. Então é isso, muito obrigado John, muito obrigado Júlio, muito obrigado Jaime, ao trio Ternura que começa com J. Obrigado a vocês que acompanharam no chat, que estiverem assistindo a gente depois. Espero que vocês tenham uma excelente semana e peço para que vocês junto comigo digam até logo pra galera. Falou pessoal, até a próxima. Tchau. Tá.